get down tonight, 'cause it's always a good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight, 'cause it's always a good time. Good morning and good night. I wake up at twilight. It's gonna be alright. We don't even have to try. It's always a good. Olá, bem-vindos a mais um Nó 203. Hoje tenho a grande honra e alegria de entrevistar a minha professora de italiano, Rosana Careta, que nos vai falar da sua história de vida e da sua carreira como professora. De maneira esta entrevista a ser percebida tanto por falantes do português como falantes do italiano, eu vou fazer as questões em português e a professora Rosana tem a gentileza de traduzir a minha pergunta e depois da professora responder em italiano, eu faço depois a tradução para o português. Olá, professora Rosana, como é que está? Grazie Luigi, sto bene, grazie a te per questa opportunità anche e per questa intervista. Muito obrigado por ter vindo. A professora diz que está bem e agradece muito ter-lhe então dado a entrevista. E como é que é para si ser entrevistada por um aluno, por um ex-aluno, por uma pessoa a quem deu aulas? Como é que é para si? Come essere intervistato da un mio alunno, ex alunno? Beh, è un piacere innanzitutto perché significa che in qualche maniera si ricorda ancora di me e quindi per questo mi ha anche invitato a fare questa intervista. È un piacere ed è anche un piacere sapere cosa sta facendo questo mio ex alunno, no? Qual è la sua vita in questo momento, visto che ora non è più alunno, quindi è un piacere. A professora diz que é então um prazer ser entrevistada por um ex-aluno e também saber, no fundo, o que é que eu estou a fazer da vida neste momento, não é? A primeira pergunta, oficial, digamos assim, como é que foi para si, também para os nossos ouvintes portugueses, como é que foi crescer na Itália e que memórias é que guarda da sua infância em Itália? Como é que foi crescer neste país? Come è stata la mia crescita, la mia presenza in Italia? Sì, sì. Io sono del sud dell'Italia, sono della regione Puglia. Io ho avuto una infanzia felice, è stato un piacere stare in Italia, continua ad essere un piacere, nel senso che io continuo ad essere legata con l'Italia, vado con frequenza in Italia, ho tutta la mia famiglia in Italia. A un certo punto della vita si fanno altre scelte, si vuole cambiare, arrivano altri stimoli dall'esterno e quindi poi si sceglie. Io ho scelto di cambiare paese, non è stata una necessità. La necessità è stata perché volevo fare altre cose. Quindi. A professora disse, no fundo, que tinha tido uma infância feliz em Itália, mas que chegou a um ponto da vida que escolheu vir para Portugal e, no fundo, não foi uma necessidade, mas sim uma escolha ter vindo para Portugal, mas que teve uma infância feliz em Itália, certo? Pronto. Sì, sì. E que, desde pequena que quis ser professora, a partir de que momento da sua vida é que decidiu que queria ensinar, que queria ter como profissão ser professora? È interessante questa domanda, no? Se ho sempre voluto fare l'insegnante, insegnare, o invece è arrivato a un certo momento della vita che è venuto questa passione, questa voglia. Mm-hmm. No, io non ho mai avuto, o meglio, ci sono delle cose nella vita che sono lì nascoste, sono molto profonde, nascoste, non si evidenziano. Quando abbiamo una certa esperienza, quando siamo dall'altra parte della barriera, quando siamo alunni, come alunni, sì. Come alunna dicevo che non avrei mai fatto l'insegnante.
e me lo sono ripetuta molte volte questo. Poi, curiosamente, è stato in Portogallo, quando sono arrivata in Portogallo dopo un po', che invece la vita in Portogallo mi ha indirizzato verso l'insegnamento, mi ha invitata a insegnare e a usare la mia lingua per insegnare. E quindi non ho scelto io, per quanto noi scegliamo sempre, ma è la vita che mi ha suggerito di andare verso l'insegnamento. E ora lo faccio con piacere. A professora diz que não sempre quis ser professora, foi uma coisa no fundo que surgiu na sua vida, e abraçou, digamos assim, mas que neste momento é professora com muito prazer, é uma coisa que gosta muito de fazer, mas que foi uma coisa que não procurou, mas no fundo foi uma oportunidade que veio até si, que surgiu na sua vida, a oportunidade de ser professora. Aggiungo, la vita mi insegna che molte volte noi non facciamo quello che vogliamo fare, ma quello che dobbiamo fare. E quello che dobbiamo fare nel lungo tempo ci mostra che era la cosa migliore per noi. Non so se sono stata chiara. Sim, na vida muitas vezes não fazemos aquilo que queremos, mas aquilo que devemos, mas às vezes uma coisa que temos de fazer por obrigação, acabamos por gostar de fazer, é isso? Eu não diria muito obrigação, mas é preciso fazer aquilo, que obrigação é outra coisa. Sim, sim. Porque muitas vezes a vida nos leva no sítio certo, pur pensando nós que não era aquele o caminho, mas no fim o resultado é que ela era o caminho mais certo, ou mais certo naquele momento da vida. Mas para a professora foi uma oportunidade que lhe surgiu? Foi convidada para ser professora? Ou foi, no fundo, a professora que nessa altura decidiu começar a procurar trabalho nessa área? No, allora tu mi chiedi se sono io che ho scelto o a un certo punto io ho voluto cercare lavoro in quest'area. No, è stata la vita che mi ha indirizzato, me levò o insino. In che senso? Che in Portogallo, quando le persone sentivano che io ero italiana, tutti mi chiedevano di insegnare italiano, volevano imparare italiano. Io cercavo lavoro in un'altra area, ma alla fine le proposte venivano sempre verso l'insegnamento dell'italiano. E allora a un certo punto mi sono chiesta, ma se la vita continua a pormi di fronte queste proposte, cioè insegnare italiano, forse è quello che devo fare. Non vale la pena far finta, girare gli occhi da un'altra parte. E allora pian piano ho cominciato a dire sì. E sempre più proposte di insegnamento nell'ambito dell'italiano sono venute fuori. E quindi, come dire, ho abbracciato questo cammino. A professora diz que quando estava no seu processo de procurar trabalho, muitas vezes procurava trabalhos noutra área, mas o que lhe surgia muito eram ofertas no ramo do ensino. E no fundo pensou, se a vida me está a levar por este caminho, ou se a vida me está a dar sinais que este se calhar será o caminho certo, por que não abraçar isso? Por que não experimentar ser professora? No fundo foi isso, certo? Sì, Ok. sì. E como é que era Diga. Fammi aggiungere, ed è interessante ora, con questa mia esperienza, legare la mia infanzia, adolescenza, no? Quando dicevo no all'insegnamento, che nunca seria professora naquela altura,
ma poi a un certo punto della vita abbraccia questa scelta, questa nuova vita e vedi che funziona, che è quello che dovevi fare. É interessante. Dá muitas voltas a vida, não é? Muitas. E como é que era a professora como aluna? Na sua altura de aluna, que tipo de aluna é que era? Allora, mi stai chiedendo, no, come ero come alunna, che tipo di alunna Sì. ero? Ehm, non so se dire questo da parte di un docente può essere visto in senso positivo o negativo, ma bisogna essere sinceri con se stessi. Non amavo troppe regole. Ho sempre amato fare domande Uhum. e non accettare tutto per scontato. Uma aluna curiosa, interessada. Molto. È molto come se io amo questa parola, essere eretica, fare domande. Uhum. Quello che mi veniva detto dagli insegnanti non era sufficiente, non bastava. Mi chiedevo perché così e non in un'altra maniera. E quindi io andavo anche alla ricerca delle mie risposte, quindi con le mie ricerche. In più io ho avuto anche una formazione scientifica e la scienza, appunto, questa formazione mi dice ok, oggi è vero una cosa, ma domani non è la stessa cosa, proprio perché ci facciamo domande, ci sono altre soluzioni. Quindi le regole, troppe regole non mi stanno bene, perché penso che bisogna dare spazio alla curiosità, alla creatività e al pensiero critico. E continua ad essere così, ovviamente. Ok, portanto, como aluna era uma aluna muito curiosa, não se conformava só com o que o professor dizia, gostava de fazer questões, gostava muito pronto, de aprofundar um pouco mais do que aprendia nas aulas, era nesse sentido, certo? No seu percurso académico, que chegou-me a dizer numa das nossas aulas, que eu lembro muito bem, a professora disse que não fez um percurso linear, ou seja, que nem sempre estudou o mesmo. Sei que tem a licenciatura em Ciência Política, certo? O mestrado em Didática e Promoção da Língua e Cultura Italiana a Estrangeiros, e o doutoramento em Ciências da Educação. Porquê que escolheu este percurso? Porquê que optou um pouco por este percurso e não outro, no fundo? Uma puntualizzazione, ainda não acabei o doutoramento. Sim, doutoranda, não é? Doutoranda. E non adotei io, questo no, la tua domanda è se io ho scelto questo percorso, un po' non lineare, non sempre uguale. Perché la vita mi ha insegnato e mi insegna che non esiste questo rettilineo, la vita non è una linea retta, la vita è un'onda, no? È come i surfisti, bisogna cavalcare l'onda. Quindi rispetta un po' il mio essere, proprio perché sono curiosa. Una volta vado verso onde alte e altra volta in altre onde più piane. Quindi perché sono curiosa e quindi mi interessano diverse aree. Ecco perché la mia formazione è un po' diversificata. Ou seja, esse percurso linear não foi um pouco porque lhe interessavam muitas áreas e não quis estudar sempre o mesmo, no fundo do que eu percebi, quis ir variando um pouco as suas áreas de estudo consoante os seus interesses também na altura, não é? Aprender coisas diferentes, áreas diferentes. Il mio interesse è la vita che si interessava a me. O seu interesse e o que a vida lhe dava, não é? Na altura, não é? O que Me proporcionava. Mas esta questão da ciência política foi uma coisa que eu na preparação fiquei entregada. A professora sempre gostou de política, é uma coisa que lhe interessa.
fascinava desde pequena isto da política ou nem por isso? Sì, a me interessa, è sempre interessato, quando parliamo di politica oggi abbiamo un'altra nozione, concetto di politica, no? La politica nel senso più antico del termine, no? La polis, la collettività. Noi siamo in una società, viviamo in una collettività, quindi politica significa interessarci di tutto quello che sta intorno. Noi non viviamo da soli, no? Come eremiti, quindi politica nel senso guardarmi intorno non posso non guardare al mio collettivo e quindi interessarmi a quello che succede e non solo interessarmi e fare delle azioni perché le cose cambino, perché le cose si cambiano sempre. Quindi in questo senso scienze politiche, non è per fare il politico come lo intendiamo oggi, per capire un po' di più i meccanismi della nostra società. A professora diz que escolheu a ciência política porque sempre se interessou sobre o que se passava à volta. Como disse, estava a dizer que nós não vivemos como ermitas, vivemos integrados numa sociedade e era, no fundo, para entender um pouco como é que funciona o mundo, como é que funciona a nossa sociedade, não se calhar para intervir diretamente como política, mas perceber um pouco como funciona o mundo, não é? E como pronto, o funcionamento do mundo e da nossa sociedade. Continuando aqui com as nossas perguntas. Diga. Quando digo não para agir, ou seja, não estava interessada a ir a fazer parte de um partido, ir ser politico come profissão, não é? Perché noi con il nostro comportamento siamo politici, nel senso che interveniamo nella società. Quando io ho un atteggiamento, una posizione, anche nei confronti, no, degli alunni, faccio delle scelte per la mia vita privata, lo faccio anche per la vita collettiva. In questo senso mi interessa la politica. Non mi interessa la vita, la carriera politica, in quel senso no, ma come osservatrice e persona che vive in società io agisco, ovviamente seguendo dei principi, agisco in senso politico, in senso della collettività. Ok, estava a dizer então o professor aqui que não lhe interessa propriamente ter uma carreira como política, mas mais fazendo intervenções políticas, digamos assim, no seu dia-a-dia, um pouco defender as causas que acredita, defender as suas posições, mesmo com os alunos gosta de debater as ideias com eles, era nesse sentido. Prosseguindo aqui com a nossa entrevista, o que é que, quando veio para Portugal a primeira vez, o que é que a fascinou no nosso país? O que é que gostou no nosso país? Entre Itália e Portugal, o que é que gostou em Portugal, concretamente? Allora, quello che tu mi chiedi, no, è cosa ha attirato, mi ha affascinato, no? Sì, esattamente. Qui. Allora, ovviamente la prima città che ho visitato è stata Lisbona. Quello che sono già diversi anni che è successo questo. Una delle cose che mi ha affascinato è stato i cittadini, i lisboeti, la disponibilità con gli altri, con lo straniero per esempio. Ricordo questa disponibilità quando chiedevo io un'informazione, vedere persone che addirittura ti accompagnavano al posto per, non so, chiedevano informazione dove si trovava per esempio, non so, Monastero di Geronimo e vedevano che tu eri in difficoltà. Io ho trovato persone che mi hanno accompagnato fisicamente sul posto per trovare quel luogo. Questo, la luce di Lisbona. Lisbona ha una luce molto particolare, molto luminosa, ed è molto interessante. E poi la formazione, no, della città di Lisbona con queste colline che all'improvviso ti permette di avere una visione su tutta la città è molto attraente, molto interessante.
Portanto, no fundo, o que a fascinou foi mesmo esta solidariedade das pessoas, a bondade das pessoas, a luz da cidade de Lisboa, e a própria organização da cidade, pelo que eu percebi, foi isso? Sì, questa possibilità. Mas sentiu-se, quando veio, a professora esteve no Erasmus, cá em Portugal, não foi? Anche, sì. Erasmus. Quando veio, sentiu-se que, como imigrante e como estrangeira, sentiu-se bem recebida, sentiu-se acolhida cá em Portugal? È vero che sono stata una migrante, un po' tutti siamo sempre migranti nella vita, ma io non mi sono mai sentita una emigrante, una immigrante, non mi sono mai sentita, non ho mai avuto questa sensazione. Mi sono sentita e continuo a sentirmi figlia del mondo. Cidadã do mundo. E come figlia del mondo, come figlia del mondo, sto bene ovunque. Sto bene se io sto bene dentro, sto bene in qualsiasi posto. Chiaro che bisogna relativizzare molte cose. Quindi la parola emigrante, immigrante non mi suona bene, non mi sta bene. Migrante sì, uno che migra, che si sposta in questo senso, sì. Portanto, mesmo nessa altura, sentia-se bem consigo, sentia-se uma cidadã do mundo, mas nessa altura de Erasmus sentiu-se bem em Lisboa, não se sentiu uma pessoa de fora, sentiu-se que, pronto, uma pessoa igual às outras, no fundo. Sì, chiaro, mi sentivo una studente che stava facendo un'esperienza in un posto che non conosceva, senza dubbio, con questa differenza che è stare in un altro posto, ma non mi sono sentita limitata, non mi sono sentita con la voglia di tornare in Italia a casa assolutamente perché stavo male, no. Ok, sentia uma estudante, sentia-se uma estudante num lugar que não conhecia, mas não sentia sempre aquela vontade de voltar à Itália, de voltar a casa. Muito bem. Quando chegou a Portugal, e mesmo na altura em que passou a estar cá com mais frequência, digamos assim, quais foram as maiores diferenças que sentiu entre o nosso país e Itália, e entre os italianos e os portugueses? O que é que sentiu a maior diferença entre os países e entre os dois povos? Allora, la differenza, tenendo conto che in termini, no, la tua domanda, no, la differenza tra l'Italia e il Portogallo e la differenza tra i due popoli, tenendo conto che dal punto di vista di dimensioni c'è una notevole differenza tra l'Italia e il Portogallo. L'Italia è un paese molto più grande proprio, no, geograficamente, il numero di abitanti è maggiore, quindi in questo punto di vista non è facile fare il confronto. Ora, probabilmente ho fatto più facilmente il confronto tra il sud dell'Italia e il Portogallo in termini di dimensioni. Una cosa che all'epoca sentivo molto, sentivo proprio fisicamente, e dal punto di vista alimentare. Quando io sono arrivata in Portogallo, per esempio, non c'erano molte varietà di frutta, di verdure, e quella è stata notevole, quella differenza. Diferenças gastronómicas, portanto. Alimentari, prodotti alimentari orticoli della terra. C'era molta meno varietà quando io sono arrivata. Altra differenza era notare, per questo sono poi anche io così, no? Essendo italiana, curiosa, gli italiani una cosa che mi sorprese, una delle cose che mi sorprese quando sono arrivata era questa disciplina dei portoghesi nello stare tutti in fila per prendere l'autobus, uno dietro l'altro. In Italia non è così.
E in Italia non è così. In Italia si entra dove le porte si aprono. Exato. Le porte si aprono per entrare poi ognuno lì sul momento. Mas estamos a falar de civismo, no fundo. A volte un po' civismo, a volte anche un po' esagerato, perché voglio dire, se io devo anche, adulti, stiamo parlando degli adulti, devo attraversare una strada, c'è un semaforo, e il semaforo è rosso, ma se non vengono macchine né da destra né da sinistra, come adulta io so gestire lo spazio, so che posso attraversare la strada senza creare pericoli né per me né per gli altri. E mais sentiu mais diferenças entre os italianos e os portugueses? E questo qui, per esempio, no, le file uno dietro l'altro, per esempio in banca o negli uffici pubblici. I portoghesi, no, sono in fila uno dietro l'altro. Gli italiani sono in fila. Ponto. Uhum. E a personalidade das pessoas? Isto claro que são generalizações, não é? Dizer os italianos são assim, os portugueses são assim, isto é uma generalização. Mas, por exemplo, eu quando estive em Itália, e partilhei isto consigo, o que eu sentia é que havia muita vida nas ruas. Os italianos falavam muito uns com os outros, falavam nos cafés altos, estavam a ter muitas conversas. Os portugueses são assim um povo mais discreto, digamos assim. Não senti isso. O que é que sentiu assim entre as personalidades? Allora, innanzitutto una delle cose non molto evidenti, forse un po' meno nella città che nei luoghi piccoli, ma in Italia si fa vita per strada, ci sono le piazze e le piazze sono per le persone. Quindi le persone si incontrano in piazza, si incontrano nelle piazze, no? E una cosa che notavo è che a Lisbona, per esempio, ci sono bellissime piazze, ma le persone non vivevano in piazza, le persone si incontravano nei luoghi chiusi, nel bar. In Italia ci si incontra nelle piazze, poi si va al bar, poi vai nei luoghi chiusi. Si dà appuntamento in una piazza in Italia. Ora le cose sono un po' diverse, c'è molta più gente nelle strade, nelle piazze portoghesi rispetto a quando io sono arrivata. Per varie ragioni, ma questa sì è una era, lo era di più prima, questa grande differenza. E l'altra cosa, come tu hai notato quando sei stato in Italia, sì, gli italiani per esempio sono più estroversi, molto più estroversi. Gli italiani sono più reclamano più facilmente e reclamano se vanno in ufficio e c'è una fila e non c'è il funzionario che sta rispondendo, gli italiani reclamano, esigono che venga il responsabile per risolvere la questione. I portoghesi no, stanno lì commentando, ma quando arriva il momento non dicono che voglio parlare con il responsabile perché bisogna risolvere questa situazione, per esempio. Parlano molto più a voce alta. Sì, sì. Chiamano, mi è successo ovviamente essendo italiana, se io trovo una persona che sta dall'altra parte della strada, noi come gli italiani come tali si fermano, chiamano ciao Luis, impensabile per un portoghese fare sempre non può dare spettacolo, gli italiani danno spettacolo anche in strada. No fundo, estamos a falar um bocadinho, agora traduzindo, não é? Os italianos estão mais extrovertidos, mais comunicativos, são pessoas mais de falar quando não estão satisfeitos com alguma coisa, cumprimentar uma pessoa na rua, não se preocupam muito, acho eu, com o que os outros vão dizer, com o que é que os outros vão achar se falarem. Os portugueses são assim mais discretos, falar mais baixinho, não são pessoas muito de meter conversa, muito comunicativas, não são pessoas muito extrovertidas.
Eu senti isso também um bocado quando estive em Itália. Até houve pessoas a meterem conversa comigo, quando estive em Veneza, a falarem comigo e a fazerem perguntas. Estive lá com 2 jovens, eles começaram a fazer perguntas muito curiosos. Um português, para um português, se apanhasse um turista e o turista começasse a fazer perguntas, o português pensava, mas porquê é que este está a me perguntar estas coisas da minha vida, não é? É um bocadinho assim, no fundo, é essas diferenças. Quando está em Portugal, do que é que sente mais falta do seu país? Quais são as coisas de Itália que sente mais falta? E questo, mi stai chiedendo cosa mi manca di più? Mi manca di più anche questo. Mi manca questa socialità più immediata, più spontanea, più spontanea direi. Questo, in Italia questa fare caciara, cioè questa relazionarsi con le persone in maniera molto più spontanea quando sto qua in Portogallo e anche questo aspetto del reclamare, no? Di esigere. Oh signore, perché stai facendo questo visto che non si dovrebbe fare in questa maniera? Questo è quello che mi manca un po' di più quando sono qua. Essas características dos seus conterrâneos, digamos assim, dos italianos, não é? Muito bem. A pessoa estava a dizer que sente um bocado de falta daquilo que estávamos a falar, dos italianos serem extrovertidos, serem mais diretos, mais sinceros. E já conheceu portugueses ou já interage com portugueses que tinham muitas parecenças com italianos? Ou assim mais extrovertidos, muito comunicativos? Já sentiu isso? Sì, certo, non si può, come hai detto tu Luigi, stiamo generalizzando. Claro, claro. Quando generalizziamo stiamo anche limitando un po' le cose. Non significa che non ci siano portoghesi che sono più estroversi, ma in genere se ci sono portoghesi più estroversi sono portoghesi che hanno già vissuto fuori dal Portogallo, hanno avuto maggiori contatti anche con altri popoli, no? Con altre esperienze. Ma ripeto, le generalizzazioni sono sempre limitanti. Uhum. O professor diz que já conheceu portugueses que eu estava a perguntar, mas diz-me que, claro, que as generalizações são generalizações, não é? São sempre erradas, no fundo. Mas os italianos são muito parecidos com os brasileiros, por acaso. Têm muitas parecenças com o povo brasileiro. Um bocadinho. Próxima pergunta. O que é que... quais é que considera ser os maiores desafios de ensinar uma língua estrangeira, neste caso o italiano? Quais são os maiores desafios? Ou as maiores dificuldades? Le sfide maggiori nell'insegnare una lingua straniera? Allora, anche qui sarebbe un po' difficile dire questo, è una tendenza a generalizzare perché dipende dal pubblico, da quali sono i tuoi studenti, perché nel mio caso, cioè io insegno italiano prevalentemente a portoghesi del Portogallo, quindi ho un pubblico omogeneo dal punto di vista, no, di nazionalità. O anche ogni tanto capita magari più brasiliani, spagnoli, ogni tanto ho già avuto in queste classi presenza di studenti tedeschi. Alemães. Teve coreano na minha turma também. Coreano, oppure israeliano. Mas com os E qui portugueses, le por cose exemplo... sono un po' diverse, no? Dipende dal pubblico. Depende do público. Mas com os portugueses sente algumas dificuldades em específico? Beh, certo, senza dubbio, per esempio sulla pronuncia di alcuni suoni italiani o su alcuni tempi, perché non si usano molto i tempi composti, per esempio, no? Sì. Sono meno presenti nella lingua portoghese e quindi è un po' più difficile per un portoghese assorbire, integrare un tempo composto, no? Tu lo sai come il passato prossimo, per esempio, no?
o alcuni suoni fonetici, presenza della C, sono alcune che nel caso del portoghese sono queste le sfide, e nel caso di, non so, degli alunni o di origine tedesca o israeliana, saranno altre, saranno un po' maggiori le sfide. Perché? Perché ovviamente i portoghesi, la lingua portoghese, abbiamo una base comune, quindi è più facile imparare il portoghese, l'italiano, ovviamente, che non per un israeliano, un russo o un coreano, ovviamente. Uhum. Quindi le sfide sono diverse. Qual foi assim o aluno do país mais raro ou mais estranho que já teve? Sem ser o colega coreano, já teve assim algum aluno de um país assim? Nella mia esperienza è stata un'alunna israeliana che viveva in Portogallo da pochissimi mesi, quindi per lei era tutto estraneo. Era de que país, desculpa? Qual era o país? Israele. Viveva in Portogallo da pochi mesi, quindi per lei era tutto strano, era strano il portoghese, i suoni, era strano l'italiano. E mi sono resa conto lì che per lei, con lei, avevo altre sfide che invece i portoghesi non avevano. Quindi se io, per esempio, do per scontato com'è la struttura, non la sintassi di una frase per il portoghese, soggetto, verbo e complemento, con un'alunna israeliana non è la stessa struttura. Quindi spiegare che cos'è un verbo, un soggetto, il complemento oggetto è una sfida maggiore, no? Con questo genere di nazionalità che non con quella portuguesa. No fundo, a professora estava aqui a explicar que as maiores dificuldades que sente muitas vezes são as diferenças linguísticas entre o italiano e a língua de origem. E a nível cultural já sentiu alguma dificuldade em chegar ao aluno por causa da diferença de culturas? Já sentiu assim muita distância cultural de algum aluno? Temos o exemplo daquele colega coreano, por exemplo, nesse tipo de culturas muito diferentes. Já sentiu isso? No, perché in questo caso, in quel caso di questo alunno coreano, comunque lui aveva vissuto in Brasile, per quanto la cultura brasiliana è diversa da quella portoghese, però sicuramente ci sono molti punti, tanti punti in comune, no? Tra la cultura brasiliana e quella portoghese. Come dire, questo alunno aveva già molte conoscenze anche culturali, no? del Portogallo attraverso il Brasile. È diverso se viene un coreano direttamente dalla Corea per il Portogallo e viene a imparare la lingua italiana, una lingua straniera. Lì è completamente diversa la cosa. Per esempio, ora sto ricordando nel caso degli alunni tedeschi, una sfida è il tempo, l'imperfetto. Non hanno l'imperfetto, quindi spiegare, far capire fino in fondo il senso di un tempo imperfetto, se imperfetto è difficile da capire l'imperfezione. L'imperfetto è un tempo che in tedesco non c'è, quindi. A professora estava a dizer que a nível cultural nunca teve assim grandes obstáculos, mas estava a falar neste caso do ensino a estudantes alemães, Tedeschi e alemães, que muitas vezes estava a dar o exemplo do pretérito imperfeito, que em alemão não existe. E no fundo estava a dizer que é difícil explicar uma coisa inexistente na língua deles, explicar uma coisa inexistente é difícil, não é? Imperfeita, exatamente. E o que é que a fascina mais em ser professora e em dar aulas? O que é que gosta mais? Ora, innanzitutto è le relazioni con le persone. Io amo relazionarmi con gli altri. Per esempio, ho già fatto all'inizio, no, della mia carriera, del mio lavoro, Luigi, traduzione. Traduzione non è la mia passione perché
ci sono poche relazioni con la traduzione, no? É um trabalho muito solitário. Esattamente. Quindi una delle cose è il relazionarmi, avere di fronte persone e ogni volta è un lavoro nuovo per me perché il gruppo classe è diverso. E quello che faccio con un gruppo classe non è sempre lo stesso, può essere la stessa attività, ma viene fuori una cosa diversa perché le persone che ho di fronte sono diverse. Quindi questo cambiamento continuo e questo cercare di tener conto l'individualità dell'alunno, ma al tempo stesso il gruppo classe. E cercare poi di mediare. Uhum. A professora estava a dizer que o que gosta mais, no fundo, é as relações que tem com os alunos, porque diz que mesmo dando o mesmo programa ou a mesma matéria, nem sempre faz as mesmas atividades com todas as pessoas. E o que a fascina mais, e gosta muito de interagir com alunos diferentes, é mesmo isso na relação que tem com os alunos, certo? E para si, para terminar aqui esta primeira parte do programa, para si qual foi a altura mais feliz da sua carreira e a altura mais complicada da sua carreira? Ou não teve? Não teve? Foi tudo linear? No, ci sono stati momenti con situazioni un po' più complesse. Ora sto ricordando un'alunna, in genere le classi che io ho sono persone tutte adulte, o adulti giovani, o anche adulti molto maturi a volte. Ricordo di una situazione in cui un'alunna praticamente si sedeva sempre vicino alla porta e un giorno ho deciso, lo faccio sempre, ma faccio fare attività insieme, in gruppo, in 2 o 3 dipenderà, e quando ho chiesto a questa alunna di lavorare insieme ad un'altra collega, ad un'altra alunna, questa alunna mi ha guardato male e mi ha detto: io non lavoro con gli altri. E quindi no, e ora che faccio? Come risolvo? Lì cosa ha mostrato? La difficoltà di questa persona a relazionarsi con l'altro, a dividere o condividere qualcosa con l'altra persona, e quindi lì per lì che fare? Si impone di lavorare con un'altra persona o no? Allora io ho lavorato insieme a lei, quindi ho fatto l'attività insieme a lei. In quel caso il fatto che io, l'insegnante, lavorassi con lei andava bene. Metà a fine corso questa persona mi dice che non potrà continuare perché cambiava paese, e io mi sono detta: sarà che anche per questa ragione che lei abbandoni il corso? Sarà vero, no? Qualche anno dopo l'ho ritrovata, è venuta a salutarmi di proposito in classe e mi ha detto che quelle lezioni che abbiamo fatto insieme sono state molto utili. Questo è una bellissima cosa, questo come altri, ma questo è un ricordo. Quindi quell'atteggiamento, quella situazione che per me in quel momento sembrò difficile, e mi chiesi se avevo agito bene, alla fine il risultato è che avevo agito molto bene e che l'avevo aiutata a riflettere su che significa stare insieme con gli altri. Quindi, questo è, come dire, è un privilegio quando lasciamo il segno in una persona, il segno nel senso che ha aiutato a riflettere, a cambiare anche il modo di vedere certe cose della vita. Foi assim uma situação que se lembra pela negativa, não é? Foi assim uma situação mais negativa. Então a sua momento... Io non direi negativa, desafiadora. Desafiadora, sim, é diferente. Mas esses momentos
momentos mais complicados na sua carreira terão sido então com determinados alunos que eram assim um pouco mais complicados, não é? De situações pontuais. De resto, teve uma carreira regular, digamos assim, ou não? Sì, ma quando noi stiamo a contatto con le altre persone, è inevitabile che ci siano persone che interagiscono con te come insegnante, ma anche con i colleghi in maniera diversa, perché tutti sono diverse le persone, non sono solo diverse, ogni persona ha la sua storia, le sue problematiche. E quando noi i problemi ce li portiamo dietro e quindi quando stiamo in una classe vengono fuori certe problematiche anche personali e lì il professore deve saper gestire queste sensibilità che non hanno a che fare con te insegnante, ma hanno a che fare perché siamo umani quando stiamo anche con gli altri. Quando stiamo in gruppo siamo specchio l'uno dell'altro, no? Stare in gruppo significa que eu vejo coisas nos outros que também fazem parte de mim, portanto isto mexe muito conosco. Portanto, a professora estava a falar de uma situação, teve uma aluna de que não gostava de trabalhar em grupo, juntou-se com ela nessa aula, trabalhou com ela, disse que faz parte, estava a lhe perguntar na sua carreira, momentos mais negativos, faz parte por vezes ter essas situações pontuais com alunos, mas conseguiu sempre resolver, porque no fundo nós também somos todos diferentes uns dos outros e temos de saber também lidar com as diferenças e saber lidar com cada aluno em concreto à sua maneira, não é? Professora, parece-me bastante bem. Aqui no meu programa, sempre no final da primeira parte, o convidado escolhe uma música que goste, que seja importante para o convidado. As músicas dizem também muito sobre o que uma pessoa é. Portanto, uma música que goste, que seja importante para si, italiana, portuguesa, qualquer língua. O que é que vamos ouvir? Non stavo preparata per questa domanda. Dizem todos isso. Dizem todos. Ma quello che mi sta venendo in mente immediatamente è una canzone di Marisa. Solo che non mi ricordi il titolo, la Marisa fadista, quella bellissima che chiede, parla del Portogallo, oddio. O Gente da Minha Terra? O Gente da Minha Terra, esatto. Muito bem, gosta de fado. A me piace la musica, piacciono bei testi, quindi o fado o non fado. Ok, gosta di musica in generale. Ed è una canzone che io ho usato in una presentazione che ho fatto nella mia città. Ho fatto una cosa del genere, ho parlato del mio Portogallo. Con musica. E quindi una delle canzoni che io ho mostrato agli abitanti della mia città come canzone portoghese è stata questa, Gente da Minha Terra, di Marisa. Muito bem, muito bem. Vamos ficar então com a escolha da minha professora Rosana, neste episódio especial em que estamos a falar da carreira dela. Marisa, ou Gente da Minha Terra, e até já estamos de volta. A meu vosso este fado, destino que nos amarra, por mais que seja negado, às cordas de uma guitarra. Sempre que se ouve gemido numa guitarra a cantar, fica-se logo perdido, com vontade de chorar.
tristeza que traz foi de vós que a recebi. E parceria a ternura. Se me deixassem malar, era maior a amargura, menos triste o meu cantar. Oh, gente da minha terra, agora é que eu percebi esta tristeza que traz foi de vós que a recebi. Oh, gente da minha terra, agora é que eu percebi esta tristeza que trago, esta tristeza que trago. E estamos de volta ao Nó das Cintas desta semana com a minha professora de italiano, Rosana Careta. Ficámos com a Marisa, hoje da minha terra. Estou aqui muito feliz a entrevistar a minha professora. Vamos fazer um pequeno... Ex-professora, Luigi, ex-professora. Pronto, Siamo ex-professora. colleghe. Colleghi. Colega, não Colleghi sabe, di vita. não sabe se um dia pode voltar a ser minha professora, que eu gostava de fazer o nível B2. Não sabe se um dia poderá Sono voltar a ser sempre qua professora. disponibile. Le porte delle mie classi sono sempre aperte. Muito obrigado. Mas uma professora e um aluno mantêm sempre essa... Certo. Mantenha sempre a relação bonita, digo eu, de professor e aluno. Pronto. E nunca dizer nunca, até pode ser o contrário. Eu, para ser como aluna, algo que se calhar um dia o Luís vai dar, uma aula, uma formação. Nunca sabe, pois, nunca se sabe. Olha, vamos fazer um pequeno jogo consigo. O meu programa tem jogos, temos este jogo aqui nesta entrevista, que é pequeno quiz sobre Rosana Careta, neste caso. Portanto, eu vou-lhe fazer umas perguntas e é no fundo para dar uma resposta rápida, uma resposta curta. Portanto, qual é que é o signo da professora? Qual é que é o seu signo? Peixe. Peixe, muito bem. A sua música favorita? Uma música que gosto muito. Não tenho. Música favorita, não. Uma série de televisão que a tenha marcado. Uma série que tenha visto na televisão que a tenha marcado. Uma série portuguesa que se chama Conta-me Como Foi, porque é interessante, porque houve também uma série italiana e havia muitos elementos em comum nestas duas séries, seja italiana que portuguesa. Conta-me como foi, sobre os anos 80. Exato. Conheço bem. E um livro que a tenha marcado, aquele livro que leu e que nunca mais esqueceu. Literatura. Neste caso, literatura. Qui bisogna scegliere, fare uma escolha significa fazer uma escolha significa eliminar o outro, mas
ancora mi sta di immediato, è un autore italiano, è Baricco, 900. 900. E é sobre o que o livro? E na pratica è un monologo, fu scritto per un teatro, ma fa una sorta di sintesi, di passaggio del secolo Novecento, e portanto il Novecento para todos, não? A passagem de um século para o outro. Mas é do século XIX para o século XX? É. Ah, ok, muito bem. 900, muito bem. Um filme, agora um filme que a tenha marcado, um filme que viu que gostou muito, o primeiro que se lembra. In portoghese com'era? In italiano era L'attimo fuggente, se non sbaglio, e in portoghese Il Club dos Poetas Mortos. O Momento Fugaz, o Club dos Poetas Mortos, acho que Clube dos Poetas Mortos, acho que já ouvi era falar. este é o título com aquele ator que faleceu já também. Muito bem, o Clube dos Poetas Mortos. E aquela coisa que lhe irrita nas pessoas, que não gosta que lhe façam. Uma coisa que as pessoas fazem consigo, que a professora fica furiosa. Não fico, mas quando... Ok, furiosa não. Deixar-me invadir para a curiosidade, usamos esta palavra. E quando as pessoas dizem, que bonita esta coisa, quando se vê ao longe que não é nada disso. Portanto, hipocrisia. Hipocrisia. Dizerem uma coisa na cara, digamos assim, mas depois por trás dizem outra coisa. Ou hipocrisia, muito bem. E o seu lema de vida, uma frase que seja o seu lema de vida, uma frase pela qual se rija. Flexibilidade. A vida é flexível. Mas isto no fundo é uma frase que gosto muito e que seja o lema de vida, é isso? A vida é flexível. Fluir como a água. Uhum. Flui, muito bem. E Itália, de onde vem, tem uma grande presença desta parte, que é a gastronomia. O seu prato favorito e a sua sobremesa favorita? Não se pode. Não se consegue escolher. A professora está a dizer, não se consegue escolher. Não consegue destacar um prato que gosto muito? Eu gosto muito de muita coisa. Ok. E assim o primeiro que vem à cabeça, que normalmente o primeiro que vem é o que nós mais gostamos. Olha, hortaliça, assim para dizer isso. Gosta de legumes? Como sobremesa, fruta. Legumes e fruta. E sobremesa? Fruta é um bocado de sobremesa, não é? Sim. Ok, muito bem. E para terminar, uma viagem de sonho de sua, um país que ainda não conhece e gostaria de visitar. China. A China, olha, lá está uma cultura muito diferente, não é? Podia ser muito giro. Bem, foi o nosso pequeno quiz sobre a minha professora Rosana Careta. Vamos continuar aqui com as perguntas. Quais foram até hoje os alunos que mais a marcaram? Assim, um aluno ou aluna, terão sido um pouco, de, se calhar, as histórias que contou. Assim, um aluno que a marcou, que se lembra, assim. Não, agora me estou a lembrar de outra situação, esta também muito desafiadora, e que muitas vezes, eu digo sempre que insegnare una lingua straniera permette di parlare di tutto, differenza, non so, di altre materie. Falar tudo. E quindi parlare anche, viene fuori, soprattutto a livelli un po' più alti, parlare anche delle angustie personali che vengono fuori nelle classi. E mi sta venendo in mente di un'alunna, una signora già con la sua età, che aveva fatto l'esame non era andato bene, e quando non aveva superato l'esame, una persona già pensionata, quindi molto matura, e io avevo capito che la persona doveva avere molta sensibilità per comunicare il risultato. Quindi io non ho dato il voto pubblico,
Quindi l'ho chiamata in disparte e le ho mostrato il test e che il suo voto non era positivo. A nota, não é? La signora cominciò a piangere, ma Chorar io muito. non mi sarei mai aspettata una persona adulta, molto matura, perché quando noi poi siamo alunni cambiamo il nostro anche modo di porci nella vita. La signora voleva avere un voto positivo, molto positivo, per fare bella figura con la figlia. Percebeu? Percebi. Queria ter uma nota boa para fazer boa figura ao pé da filha. Mas e essa situação, e essa aluna, e essa aluna terá marcado mais pela negativa, ou aquela questão mais de ser um desafio, e um aluno que a tenha marcado pela positiva, ou uma aluna que nunca mais esqueceu, ou guarda com carinho os seus alunos todos. Ah sì, ma tutti, anche questi alunni Mais complicados. Sì, ma certo. Come molte volte lo diciamo così, come agire, ma no, in certo senso gli alunni sono una sorta di figli. Espécie de filhos, exatamente. Não se lembra assim de um ou de uma que destaque? No, ricordo per esempio ricordo te, non per questo mi hai invitato in questa intervista. Mi ricordo di un'altra alunna ci sono poi quegli alunni che hanno voglia, perché hanno un obiettivo nella vita. Ricordo di un'alunna che voleva fare un master in Italia, quindi era con una borsa di studio, quindi per lei ottenere un voto importante, positivo, e ha fatto livelli alti, era molto importante e ha lavorato tanto in questo senso e fece delle presentazioni orali, molto belle presentazioni. E ha superato, ha ottenuto la borsa di studio, è andata poi per l'Istituto Europeo a Firenze, quindi in questo senso un grande piacere ovviamente. Per me, perché il suo risultato, ma soprattutto per lei. Poi ogni tanto mi scrivono, quindi quando un alunno dopo molto tempo ogni tanto si fa sentire, ti chiede, dice soltanto "Oh professoressa, come sta?", è un piacere, significa che si ricorda ancora di me, viceversa. E deixe-me partilhar aqui uma coisa, que se me permite em confidência, também não vou partilhar nada de mais. A professora também me marcou muito, porque eu nunca me esqueci que uma vez partilhei consigo que não estava bem, e a professora no ano seguinte, que nós voltámos a ter aula, no último dia de aulas, virou-se para mim e disse-me assim: foi muito bom ver-te restabelecido e foi muito bom ver-te bem de novo. E eu nunca me esqueci dessas suas palavras. E queria fazer-lhe aqui esta pequena homenagem, porque não era toda a gente que diria uma coisa dessas. E para mim foi muito importante ouvir aquilo. Portanto, agradeço-lhe muito. Aggiungo, Luigi, non significa che io sempre consiga, ma io tento, e acho que na maioria das vezes consigo, io olho para os meus alunos e me percebo quando não estão bem. Sim, e eu não estava na altura. E você por aí, ou seja, mi interessa a pessoa e quindi mi dedico alla persona. Ci sono a volte persone, alunni che mettono una barriera, è giusto che sia così, quindi io faccio il mio passo, no? Do la mia disponibilità per capire e vedere che cosa posso fare. Quando dall'altra parte si dice stop, ognuno poi rimane, ma io cerco di stare attenta all'individualità dentro la mia classe, per quanto riesca a fare. Mas a professora é muito dedicada, dedica-se muito com os alunos. Mas pronto, foi aqui um momento bonito que eu nunca mais me esqueci. Grazie a te. Muito obrigado.
Sente que hoje em dia os professores são valorizados? Sente-se respeitada como professora? Allora, qui bisognerebbe fare un discorso un po' ampio. No Il geral, professore, sente. la categoria dei professori non è no, e non è molto, non si osserva molto al mondo dell'educazione. Não são muito Purtroppo. respeitados. Sente pouco. Oggi la professione del professore, sto generalizzando, generalizzando, poi bisogna vedere casi particolari. Generalizzando, il professore deve passare molto tempo anche a fare lavori amministrativi. La figura del professore ha perso un po' il suo valore, la sua importanza. Il professore è colui che aiuta il futuro cittadino. E não tem o respeito merecido. Della società, sì. In senso lato, ripeto. Concordo. E quando não é professora, também para a conhecermos um bocadinho melhor, nos seus tempos livres, se quiser, o que quiser partilhar, como é óbvio, porque isto é a sua vida privada, o que é que gosta de fazer assim nos tempos livres? Os seus passatempos, os seus hobbies, o que é que gosta assim de fazer? Leggere, camminare nella natura, andare a scoprire quello che dice la natura, lavorare su me stessa, stare con gli altri, stare con gli amici. È chiaro che questo siamo in un momento un po' particolare, direi andare a teatro, andare al cinema, andare a visitare un museo. Coisas culturais, não é? Culturali, sì. Perché non dobbiamo dimenticarci, diciamo che negli ultimi tempi stiamo dimenticando che la cultura, e per fare cultura è necessario anche una buona educazione, quindi è necessario anche un buon professore. Il professore è colui che sta attento a tutto, anche a se stesso, senza dubbio. E la cultura è estremamente importante, la cultura aiuta anche a curarci. Sem dúvida. E agora na pandemia não foi muito valorizada. A professora, no fundo, agora traduzindo, não foi nada valorizada, não é? A professora disse que gostava de caminhar, de ler, estar com os amigos, estar na natureza, ir ao cinema, ao teatro, cultivar-se, no fundo, não é? Ganhar cultura. Muito bem. Professora, vou-lhe fazer as perguntas que faço a todos os convidados. Estas foram as que fiz para si. Estas perguntas faço sempre. Se o seu eu criança, ou seja, se a professora Rosana criança conhecesse a professora Rosana adulta, o que é que lhe diria? O que é que a criança diria à adulta? Continua assim, mas melhora ainda mais. Ok. Continua, mas melhoras um bocadinho mais. Ok. E qual foi a frase que lhe disseram até hoje que mais a marcou? A frase que alguém lhe disse que nunca esqueceu? Nunca tinha pensado nisto. No, assolutamente. Uma frase che Nunca mais esqueceu essa frase. Pela positiva, pronto, vamos focar-nos em coisas positivas que lhe disseram. Guarda, io non mi viene in mente né positiva né negativa. Negativa, se calhar também apaga. Eu apago quando dizem coisas más. Ou tento apagar. Non ti so rispondere, Luigi, scusami, ma non ti so rispondere. Não está a ver assim uma frase que tenha marcado? Alguma coisa que lhe tenham dito? Che mi tinha ficado assim. Da sua família, um amigo que lhe tenha dito? Um conselho? Una frase che sono disponibili. Ah, no, che sono uma boa ouvinte. Uma boa ouvinte. Isso, tocou-lhe. Sim, sim. Eu concordo. É uma boa ouvinte, a Estou professora. atenta, Concordo. Concordo. É uma boa ouvinte. E olha, esta pergunta faço desde o meu primeiro programa e quero muito saber. O meu programa é no O203 e queria saber. Não há professora Rosana Careta sem... Não há professora Rosana Carretta sem ela. Sem si própria. Exatamente.
É a coisa fundamental na sua vida. Sem isso não existe. Non sarei eu, Exato. não é? E outra coisa, tem outra coisa fulcral, outra coisa fundamental que não exista sem isso? Senza evoluzione, ando sempre à procura de ser melhor hoje do que ontem, ou de ser melhor amanhã do que hoje. Sem evolução, não é? Evolução interior. Depois, obviamente, manifesta-se também exteriormente, isso sim. Evolução interior. Professora, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Foi um gosto enorme entrevistá-la. Foi muito bom também revê-la. Espero que tenha gostado também de ser entrevistada por mim. Grazie Luigi, grazie a te, è stato anche un piacere questa intervista e scoprire questo tuo hobby, questo tuo piacere. Io te l'ho detto, lo dico sempre ai miei alunni, perché poi è un po' triste quando vediamo gli alunni che hanno finito un corso, una laurea, e poi non trovano un lavoro che li soddisfano. E allora dico spesso, quando non riuscite a trovare il lavoro che vi dà piacere, questo è valido per tutti ovviamente, fare un'altra attività che ci dà piacere per compensare. Uhum. Se Esta dá facciamo prazer. solo... E allora, e magari incentivare questa altra attività, Luigi. Incentiva questa attività. Acha que estive bem a entrevistá-la? Gostou das perguntas? Ok, ainda bem. Olha, agradeço. Incentiva esta tua atividade. Ok. Eu gosto muito dela como hobby, mas vou ter a sua sugestão. O professor estava a dizer no fundo que quando não gostamos de um trabalho que gostamos, devemos fazer outras atividades que gostamos. Professora, muito obrigado. Vou só pedir-lhe uma segunda música para acabar a sua entrevista, mais uma música, e depois fechamos. Outra música que gosto, só para fechar. Ho scoperto un cantante italiano da pochissimo tempo, Sì. molto interessante, che si chiama Belzer. Belzer? E qual è o nome da música? E guarda, quello che ho sentito, com'è? Com'era? Mi vivo male, credo che questo è il titolo, mi vivo male, credo. Non so se riesci a trovarlo, credo che sia questo il titolo. Sto cercando. Mi vivo male. Belzer canta. Sta nel YouTube? Sì, lo trovi anche su YouTube. Mi vivo male. Credo che sia così il titolo, l'ho ascoltato. Sì, come dire, una ho nuova trovato. scoperta. Ho trovato. L'hai trovato? Professora, muito obrigado de novo. Ok. Vamos ficar então com a escolha da minha professora Belzer Me Vivam Mal. Agradeço-lhe imenso. Tudo bom para si, muito obrigado. E havemos de falar mais vezes. Quanto a Grazie. vocês, obrigado por terem ouvido a nossa entrevista. Fiquem então com a música escolhida pela minha professora. E estou de volta em breve com novos episódios. E muito obrigado e mantenham-se seguros por causa da pandemia. Muito obrigado, até breve e um abraço. Muito obrigado, novo professora, pela entrevista e até à próxima. Muito obrigado. Até à Grazie próxima. a tutti. Mi vivo male i silenzi sospetti che ostenti, ma è un mio limite. Mi vivo male il sentore di cose nascoste, non mi fa ridere. Mi vivo male certe pause tra quello che dici e quello che taci, e poi mi vivo male il pensiero comune che esclude altre possibilità. Non mi
fa bene veder certe scene alla tele, la sua stupidità. Io vivo male, certe mode mi sembrano un modo per riempire un vuoto, ma dammi un istante sospeso in silenzio, fammi isolare anche questo momento per poi conoscerlo meglio e fammi rientrare dalla stratosfera. Chiamami Houston, abbiamo un problema, non so tornar sulla terra, ma proverò, mi ritroverò. E vivo male il pensare alle cose da fare in tempo utile. Io vivo male certe smanie di essere i primi fottendo i vicini, ma dammi un istante sospeso in silenzio, fammi archiviare anche questo momento per poi riconoscerlo meglio e fammi rientrare dalla stratosfera. Chiamami Houston, abbiamo un problema, non so tornar sulla terra.